Fala pessoal, beleza? Boa noite. Recap de hoje um pouquinho mais tarde. Mini índice, né, contexto e movimentação do preço, dia 3. Como movimentação de hoje, né, pessoal, a gente teve o gap de média. Foi uma das movimentações que gerou, né, a possibilidade de um trade, né, para o dia de hoje. Então a gente sempre coloca ali algum tema. Gráfico diário, né, pessoal, aqui a gente está baixo, né, nesse canal de baixo. O que é baixo no canal de baixo, né? É quando ele chega nessa localização onde você consegue ligar, né, uma linha perfeita. Aqui a gente teve um microcanal, né? Esse microcanal teve a sua primeira correção, então aqui a gente teve uma H1. Essa H1 se tornou, né, uma falha de H1 na própria barra, e aqui a gente tem premissa de pelo menos duas pernas. Essa aqui ainda é a perna 1, né? A perna 2 ele inicia depois que ele fizer uma correção, uma H1, né, ou até mesmo uma H2, ou até mesmo uma H3, ainda assim ele permanece, né, com a premissa de uma nova mínima. Aqui no gráfico diário, né, ainda no estudo de final de semana, a gente deixou esse alvo aqui, né, em 120.900, mais ou menos, cerca de 121 ali, né, que seria um número redondo também, seria um local, né, interessante. Mas, né, apesar do ciclo forte, ele continua baixo aqui nesse canal. E baixo no canal, muitas vezes, né, acaba tendo realização de lucro. Afinal de contas, né, quando a gente vê o mercado numa possibilidade de canal amplo, né, normalmente o preço ele te reage, né, de novas mínimas. Uma das premissas, né, que o Brooks traz quando você está trabalhando, por exemplo, um canal amplo, é que, né, você realize lucro, né, em novas mínimas. Né, quando o mercado atinge novas mínimas, é um ponto de realização. Outro ponto de realização é quando você chega, né, nessas linhas, que são as linhas de canal, né, aqui. Então, quando o mercado atinge essa região de linha de canal, né, acaba sendo uma região de realização de lucro. Porém, a gente não vê nenhum tipo de pressão compradora aqui até o presente momento. Então, se não tem pressão compradora, se não tem uma H1, né, fica mais difícil a gente acreditar que compradores estão interessados em participar dessa movimentação aqui. Né, ainda dentro do gráfico semanal, né, no estudo de final de semana, a gente apresentou aqui esse gap aberto, ele fechou o gap do semanal, né, e aqui no gráfico diário a gente já chama isso daqui de rompimento, né, pessoal? A gente já tem barra de rompimento e barras de continuidade, então mesmo com pullback, né, é provável que o mercado venha fechar esse gap aqui do diário. E também, né, a gente acabou conversando um pouco, né, sobre o gráfico mensal. O gráfico mensal não está muito positivo, né, pessoal? A gente viu ali no estudo de final de semana. Então a gente não tem, né, apesar de estar baixo nesse canal, que a gente pode ter aqui uma correção TBTL, né, 10 barras, duas pernas, mas que tem algum tipo de continuidade para esses alvos aqui. 60 minutos, tivemos aqui um setup forte, né, no dia de hoje novamente. Aqui, ó, tem quando o preço volta, né, a ter fechamentos aqui abaixo da 20, eu tive aqui uma tentativa de gap de média, o mercado retoma a tendência. Então aqui no 60 minutos a gente estava aqui a 31 candles, né, trabalhando abaixo, e aí aqui a gente teve um 2HM. Né? Então quando a gente tem um 2HM, a gente fala que o 2HM não é um setup forte. Por quê? Porque o mercado passou muitas barras trabalhando aqui sem nenhum toque na média móvel de 20. E isso daqui se torna, né, uma tendência bastante forte. Esse é um setup que muitas vezes ele retoma a mínima da tendência e ela tem continuidade, ele é um setup forte. Quando ele não retoma a mínima, né, que no caso seria essa mínima da tendência aqui, no caso é retomar a tendência realmente, né? Só que para retomar a tendência é claro que ele precisa fazer uma nova mínima, né, para que ele suba menos, desça mais, né, para que ele mantenha, né, essa estrutura de queda. Então pensando ainda dentro dessa estrutura de queda, isso daqui é um setup bastante forte, né, porque as barras estão todas abaixo da média móvel de 20. Então a gente tem um setup, né, interessante, né, para um reteste da mínima. A gente tem que ver se ali em tempos menores tem um pouquinho mais de condição, por exemplo, dessa movimentação vir de maneira direta, ou tem mais algum tipo de correção, M2S, para depois, né, o mercado vir. Como o mercado fez um novo microcanal ali no gráfico diário, né, pessoal, a gente também tem que deixar marcado aqui a máxima do dia. Tá? Então, deixando aqui já marcado, acaba sendo um ponto bem relevante, né, que existe a possibilidade de haver realização de lucro aqui. Então é interessante deixar marcada a máxima desse dia aqui. Então a máxima de hoje, né, que é, trazendo ali para os 60 minutos, a gente vê que é essa movimentação aqui. Então é interessante você saber que caso o mercado, né, consiga fazer algum tipo de repique de alta, aqui é uma H1. H1, né, é a movimentação que mais falha contra, né, um microcanal. Então é um ponto bem interessante caso o mercado faça, né, ali mais algum tipo de teste aqui dessa máxima. Então aqui no 15 minutos, no 60 minutos a gente tem um fundo duplo, né? A gente observa, né, que o mercado fecha aqui numa estrutura de fundo duplo.
Normalmente, né, pessoal, uma estrutura de fundo duplo é uma estrutura compradora, né, baixo na lateralidade, ou mesmo, né, uma bandeira de alta em forma de fundo duplo dentro de uma tendência. Só que aqui é um trade contra a tendência. Então, para ter continuidade, ele precisa também romper esse fundo duplo. É o que mais acontece. A expectativa, né, é que o mercado faça rompimentos, né, a favor da tendência, né, onde ele venha, né, vindo a níveis cada vez mais baixos. Tá? Então, setup interessante, é, que pode, né, ter boa retomada da tendência. A observação de tempos maiores é sempre para a gente ver o que está mais fácil de acontecer. Então, por enquanto, aqui nos 60 minutos, está mais fácil de acontecer é ter continuidade. Afinal de contas, o preço está abaixo de todas as médias e as médias estão atuando ali como resistência ao preço. Aqui no 15 minutos, esse fundo duplo, né, ele fica um pouco mais evidente. Né, você vê que a gente tem um fundo duplo aqui bem mais claro. Né, aqui a gente teve uma wedge. Essa wedge não renovou o ponto de inflexão, né, pessoal? Isso aqui foi uma das marcações que a gente tinha apontado, né, para o dia de hoje, que quando o preço chegou nessa região. Aqui a gente também tinha algumas confluências de alvo, né, que já acabei apagando aqui. Mas tinha, né, alvos macro, né, aqui, pessoal, dessa movimentação. Era o terceiro alvo deste pivô aqui, ó, tá? O mercado atingiu essa região e era também, né, o terceiro alvo da pequena lateralidade aqui, ó, tá? Da projeção dessa pequena lateralidade. Então a gente tinha uma confluência de alvos aqui nessa região e, né, em tempos menores, o mercado também tinha, né, como primeiro alvo, tá? Desse pivô aqui, ó, né, desse pivô maior, também tudo na mesma região. Então tinha bastantes razões para o mercado atingir essa região. Só que aqui veio, né, no horário de notícia. Então tinha pelo menos três alvos ali no mesmo ponto. Agora, né, pessoal? Agora a gente está numa lateralidade. Fundo duplo é baixo na lateralidade, então o mercado pode abrir com repique de alta, né? Porque isso aqui é uma estrutura compradora, né? O preço apresentou um ponto de pausa aqui uma vez, e ele pode apresentar mais um. Movimentação de hoje, né, pessoal? Aquilo que a gente havia conversado pela manhã, né, de uma perna 2 acabou acontecendo, mas no tempo, né, e na movimentação prevista ali dentro daquilo que o mercado pode fazer, né? Uma das ideias ali nos 5 minutos a gente já aborda, mas aqui a gente tinha, né, uma região, né, com um gap aberto, você tinha toda essa movimentação aqui como gap, aqui você tinha uma POC, essa POC aqui acabou atuando bem, né, como suporte, e aí levou a uma perna 2. Essa perna 2 de alta, ela foi desenvolvida, né, entre duas pernas aqui, mas o mercado acabou cumprindo a ideia de nova máxima, né, dentro daquilo que a gente havia conversado, né, ali pelos 5 minutos. Hoje o dia fez algumas movimentações interessantes, né, pessoal, de livro ali. É, Aqui era uma possibilidade, né, de wedge, né, duas puxadas, né, o mercado poderia ter alcançado aqui essa região. Barra um do dia, né, uma excelente barra de baixa, uma outside, né, quando você tem essa barra aqui, né, quando você tem uma grande barra de baixa, a favor de tempos macro, né, fica mais fácil do mercado desenvolver a favor dessa movimentação. Existe, né, um setup que é 100% da projeção da barra um, né? Muitas vezes a gente trabalha só a projeção do corpo, mas também há a possibilidade, né, de você trabalhar 100% da projeção, inclusive, né, do pavio. Eu, particularmente, né, prefiro, né, do corpo, como já falei para vocês outras vezes. Por quê? Porque às vezes, em determinados momentos, né, o mercado paga muito bem o corpo de uma barra muito ampla, né, e aquele pavio ali acaba não alcançando. Hoje, né, acabou alcançando muito bem. Aqui tinha outro pivô, né, pessoal? Aqui tem o primeiro alvo dele. E aqui tem o segundo alvo desse pivô. Né? O terceiro alvo ficou em haver aqui, né? O mercado acabou não atingindo. Aqui nos 5 minutos ainda está marcado, né, as regiões de alvo, né? Que era essa região aqui, né? Que era uma região de duplo, triplo alvo, né? Acabou ficando aqui. Tudo na mesma região. O mercado veio dar essa movimentação aqui, mas só no horário da notícia. Aqui é aquela wedge, né? Da manhã ali. Uma movimentação mais ampla. Mais um ponto, né, aqui que o mercado ainda acabou fazendo na parte da manhã, né, foi essa outra possibilidade de wedge, né? A gente havia fechado no 15 minutos ali essa possibilidade de wedge com topo duplo. A gente falou que isso daqui é uma movimentação vendedora. Havíamos, né, apontado que no 15 minutos ali a gente tinha fechado o dia, né, com gap de média. Então aqui você tinha, né, um setup de venda. Antes disso era tendência. As duas últimas barras do dia ali, né, concluíram o gap de média. Então você já tinha um setup de venda, né, armado ali para o final do dia. Bem como, né, ainda aqui no 15 minutos, era uma falha, né, de topo duplo. Então ele acabou falhando o rompimento deste topo duplo aqui. Nos 5 minutos ele testa a média móvel de 200, né, aqui na barra inicial também essa possibilidade, né, de wedge. Acabei vendendo aqui,
né, vendendo alta e fazendo parcial aqui. Aqui era também uma LTA, né, pessoal? Tinha deixado duplicada, né, essa movimentação aqui, ó. Então aqui havia duplicado essa movimentação. Só que feito esse ajuste, né, ele fechou exatamente em cima da LTA. Ainda assim pagou bem, né, como parcial dessa movimentação aqui. Isso a favor, né, de uma leitura que já existia no dia anterior. Hoje existe essa leitura, Luciano? Não. A gente está tendo lateralidade, tem Big Up, Big Down. A única coisa que a gente tem é que é um fundo duplo, né, e que esse fundo duplo, né, pode gerar algum tipo de repique de alta. Só que esse repique de alta dessa vez, né, ele não tem uma premissa, como a premissa do gap de média, que é um teste da mínima da tendência. Esse teste ele pode ser, né, mais alto, mais baixo, né, ou igual, né, que seria a ideia do início da MTR. E isso lá no 15 minutos, né? E no 15 minutos a gente pode estar sim vivendo, né, a possibilidade de uma MTR, né? Basta que o mercado, por exemplo, consiga renovar esse ponto de inflexão, né? Aí fica uma movimentação mais interessante aos comprados. Por quê? Porque dessa vez a gente já tem o gap de média, a gente já tem, né, uma mínima inclusive mais baixa e a gente está tendo a lateralidade, que é a premissa do gap de média, né? É o teste da mínima para que se inicie a lateralidade, já que MTR, né, conforme a gente conversou naquele estudo, é um setup lento, não é um setup rápido. Mais um ponto aqui ainda do 15 minutos, né, ele fechou em cima dessa região de POC. Região de POC, como gerou, né, esse pullback aqui, né, nesse segundo momento, né, pode também atuar, né, nessa região de troca de contratos e o mercado apresentar algum tipo de repique de alta. Aqui no 15 minutos, o único gap aberto, né, que a gente tem acaba sendo esse aqui, né? Gaps acabam, né, atuando como magneto, né, dentro de lateralidade. Então, se eu tenho esse gap aberto aqui, né, acaba sendo um ponto que o mercado, por exemplo, pode buscar numa movimentação de alta, né? Ou ele pode abrir já por aqui também, né? Mas tem mais probabilidade quanto à continuidade, né, do mercado reagir a esse fundo duplo, né, abrindo com alguma movimentação de alta. Se ele abre com a movimentação de queda, pessoal, você já pode trabalhar, né, uma boa barra de tendência de baixa, trabalhando aqui embaixo. Me parece menor a probabilidade, por ser a região de POC aqui, região de fundo duplo, mas se, né, você tem uma barra 1 lá nos 5 minutos como boa barra de baixa, né, você já pode trabalhar a projeção do primeiro alvo, segundo alvo desse pivô aqui também. Então aqui no intraday, né, pessoal, fiz uma venda aqui, fiz uma parcial, acabei fazendo outra parcial aqui no primeiro alvo, né, aqui, ó. Tá, então acabei fazendo mais uma parcial aqui. Aqui aconteceu uma correção de duas pernas, né, uma correção que a gente já conversou aqui outras vezes. Lá no 15 minutos, a barra 1 do dia também foi uma bela outside, né, assim como essa dos 5 minutos. E a outside ela tende a ter algum tipo de, pelo menos uma nova mínima, ou ter algum tipo de continuidade. Então aqui teve esse primeiro alvo, né, o mercado faz uma correção de duas pernas, você tem a perna 1 subindo, você tem uma pequena correção, o mercado volta a subir. Você pode avaliar a questão de rompimento aqui, né, você vê que aqui não teve continuidade, a barra de rompimento. A barra seguinte aqui acaba sendo uma barra de falha, né? E você vê que não teve a retomada, né, aqui dos comprados aqui, participando novamente dessa movimentação. Aqui também era 61,8 do dia, né, pessoal? Coloco o FIBO alto aqui. Aqui era 61,8, a primeira perna, né, terminou exatamente aqui na região dos 50% do dia. 50% aqui, né, região de 61,8. Então aqui o mercado, né, acabou pagando esse primeiro alvo, né? Aqui teria aqui ainda, né, esse terceiro alvo aqui desse pivô. E conforme a gente falou lá no 15 minutos, né, se você estica aqui para a mínima da movimentação, ele acabou pagando, né, esse primeiro alvo aqui que era junto com as mesmas regiões ali que já havia, né, de alvos macro, tá? Bem como, né, a região da wedge. Que era notícia, né, fazia bem encerrar o trade. Então acabei encerrando o trade aqui um pouco antes da notícia aqui, né, já que a gente não tem essa probabilidade, né, de trabalhar junto, né, com relatórios, né? Então a gente encerra ali um pouco antes. Então, aqui o mercado apresentou uma boa perna de alta, né, que você tem uma movimentação muito boa de alta, né, uma outside, mas uma outside feia, né, porque acaba sendo um grande doji. A máxima dessa outside, a princípio, uma resistência, a mínima um suporte, né, porque uma lateralidade em uma barra, mas ela vem, né, de uma região de um edge, vem de uma região de alvos, né, e acabou se tornando um micro canal de alta. Tem uma barra de pausa aqui, mas depois continuidade. O que a gente havia conversado, né, que essa forte pressão de alta, né? Aqui, ó, até aqui você tem, né, o mercado trabalhando em micro canal, aqui eu tenho uma L1. É que se, né, o mercado tivesse feito, por exemplo, um M2B, né, aqui na média móvel de 20, né, o que seria um M2B? Seria um retorno, né, em duas pernas, na média móvel de 20, e tivesse saído, né, como barra de força. O mercado sai aqui com barra de força, ele poderia ter retomado essa movimentação, né, para cumprir a ideia de uma perna 2. Mas claro, se ele desce mais, né, acaba sendo às vezes um pouco mais interessante. Aqui,
havia ficado esse gap aberto, né? E aqui ficou uma região de POC, né? Veja que acabou tendo uma lateralidade ali também na região de POC. Ele fechou o gap, né? Como vocês viram. Aqui formou uma possibilidade de wedge, né? Então aqui, dentro dessa movimentação, né, ele acabou não tendo a nossa H2, né, pessoal? Vocês conseguem observar aqui, ó, você teve uma H1, não teve perda de mínima, não teve perda de mínima, não teve perda de mínima, teve perda de mínima, né, mas quando finalmente teve perda de mínima, quando veio ter renovação de máxima, foi aqui, ó. Então bem aqui você teve, né, a possibilidade de uma H2. E aí o mercado perde mínima, você veio ter uma H3 já bem aqui, mas muito, muito longe, né, daquilo que a gente estava pensando, né? A ideia era que o mercado faça um impulso, ele faça uma correção, por exemplo, de duas pernas na média móvel de 20 e volte a subir. Ele acabou fazendo isso posteriormente, né, pessoal, na segunda movimentação do dia. Então aqui ele acabou fazendo ó, uma possibilidade de wedge, né, uma, duas, três puxadas, tá? Então uma movimentação aqui familiar, né, para a gente. Após isso gerou uma correção lateral, né, a gente pode chamar isso daqui de TBTL, cerca de 10 barras, né, de lateral a ascendente, né, aqui ficou bem, bem, bem lateral mesmo. Formou uma pequena lateralidade, a gente conversou também que lateralidades tendem a gerar tendência, né, pessoal, mesmo que sejam pequenas. E aqui o mercado acabou fazendo, né, aquela movimentação que a gente havia pensado aqui no início, né, que seria uma possibilidade de um M2B aqui na média móvel de 20. Claro que ele não tocou a média móvel de 20, né, mas aqui a gente tem né, uma correção, aqui eu tenho uma entrada né, de H1 e aqui né, eu tenho uma entrada de H2. Tá? E aí o mercado acaba cumprindo a nova máxima, que era a perna 2, né, a premissa dessa perna aqui. Né? Por quê? Porque esse movimento foi um movimento muito extremo. Né? Então, quando o mercado faz um movimento muito extremo, né, uma das características de lateralidade é que os movimentos tenham pelo menos duas pernas. É essa perna de alta que se dividiu, né, conforme a gente viu lá no 15 minutos, em duas. Tá? Então, aqui no gráfico dos 5 minutos, pessoal, a gente também vê a possibilidade né, do fundo duplo. Também é né, uma região de POC, também é a região dessa lateralidade. Né? A lateralidade muitas vezes atua né, como bandeiras finais, né? Então aqui ele vinha como uma movimentação de queda, além da wedge, né? Essa lateralidade muitas vezes sinaliza uma possível bandeira final. Para quê? Para essa pequena tendência, né? Uma movimentação proporcional ali àquilo que a gente está vendo. Né? Não é uma grande não é uma movimentação de tempo macro. Tá? Mas aqui a gente está numa região de fundo duplo. Esse fundo duplo é levemente mais alto. Se ele não renova a mínima, né, a gente está tentando entender algum tipo de movimentação de estrutura. Né? Então, se ele não renova a mínima mais baixa está aqui. Se ele não renova a mínima mais baixa está aqui. Ele pode, inclusive, né, subir para renovar a máxima. Tá? Luciano, é tendência aqui? Vamos dar uma olhada. Então, aqui a gente tem 17 barras. Mas aqui a gente está tendo Big Up, Big Down, né? É a característica comum de lateralidade. E no diário, né, como ele está baixo na lateralidade, se encontra compradores né, nessa região aqui, não seria algo né, muito difícil do mercado gerar algum tipo de bom impulso de alta. Porém, né, não tem alvo, né, pessoal, para cima. Fica bem complexo, por quê? Porque a única coisa que você vai ter né, vai ser os magnetos, vai ser né, os gaps abertos. Então, aqui nos 5 minutos, ó, o que você tem como gap aberto? Você tem POC, né, que muitas vezes o mercado busca como magneto, mas não tem um bom pivô aqui para você projetar essa movimentação para cima. Para baixo tem um bom pivô, mas é um fundo duplo, levemente mais alto, né? Então ele pode subir, depois ele pode tentar descer, né? Tá abaixo de todas as médias, vem tentando brigar aqui com a MM200, né? Rompê-la. A venda aqui também foi observando né, a possibilidade de falha aqui, ó. Mais uma outra falha, né? Dentro daquelas características de rompimento que a gente utiliza, barra de rompimento, barra de falha. Aqui mais uma vez, né? A barra de rompimento. O mercado ainda assim falha. Aqui, né, o mercado conseguiu romper, né, mas não teve boa continuidade aqui na movimentação. Tá? Então, aqui né, vai ficar uma movimentação bem lateral. Se o mercado abre dentro do range aqui, pessoal, no meio dessa lateralidade, e a barra 1 do dia 1 2x, prepara o espírito para bastante lateralidade. Tá? Então, aí né, você vai ter que aguardar bem mais barras. Dá uma olhada no dólar, pessoal, só no 15 minutos aqui. Assim a gente não estende muito as coisas. O dólar né, vinha de uma tendência de alta, tá? Tendência, tendência, tendência. Acabou cumprindo né, um gap de média no dia de hoje. Conforme vocês já viram, né, o gap de média ele não é um setup lá muito imediato, né, um setup que muitas vezes ele é lento e que desenvolve só depois né, de algum outro tipo de estrutura. Então, ele vinha aqui de uma tendência, ó, boa tendência, forma ali uma certa lateralidade inicial também, faz o gap de média, a movimentação do preço não era uma movimentação excelente ali de você dizer que isso daqui é um bom micro canal, né? O mercado vinha de uma movimentação bem lateral, esse gap de média
faz uma pequena correção, faz uma outra pequena wedge aqui, né? Faz uma outra pequena movimentação de 3 puxadas, né? Até fecha ali nessa movimentação, né? E depois ele volta, testa, faz um fundo duplo, não fechou esse gap, né? Que era uma possibilidade, né? De um gap aberto, né? Aqui. E também era uma possibilidade, né? Uma wedge aqui. Essa wedge, né? A gente considera ela como alcançada, tá? E o mercado, né? Acabou renovando, né? O seu ponto de inflexão, né, pessoal? Então a gente tem aqui, ó, mercado renovando um ponto de inflexão, então mesmo que haja uma correção, ele ainda pode ter uma segunda perna de alta, tem esse gapzinho aberto aqui. Então, para o dólar, né, acaba sendo, né, um ciclo muito forte aqui ó, no fechamento. A gente vê que a gente está no micro canal aqui nas últimas barras. A primeira perda de mínimo pode ser uma L1, então se ele abre aqui com gap de baixa, ele pode subir para fazer a perna 2 aqui de, de alta dessa wedge aqui que deu certo, né? A inflexão aqui da wedge que deu certo. Beleza? Então pro vídeo de hoje era isso, né? Valeu. Se gostou, né? Curta, compartilha, se inscreva no canal aí. Um forte abraço e até amanhã. Valeu!